Sejam bem-vindos a mais um episódio? Não, um episódio novo, diferente. Estamos de cara nova, estamos agora num novo formato, mas com o mesmo amor por você. Seja bem-vindo ao ABC Cast. Estamos discutindo da Copa aqui, do Mundo. você que não está entendendo nada. Afinal, rolando a gente fazendo a prova da night. Você que não está entendendo nada, Renner, Miranda, obrigado. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo? Estamos. Eles têm que saber que aqui a gente faz prova da verdade, Jesus. Nós vamos formar em teologia ali. Então, formando em teologia. Como eu sempre digo, a gente está mais perto do que longe, já vai fazer até prova da NAD. Ele falou isso desde o primeiro semestre da faculdade. É assim que eu tenho me segurado nessa faculdade. Mas, pessoal, é o seguinte. Hoje é com muita alegria que nós estamos voltando para um formato, mas com algo e novidades para vocês. Com relação ao tema, novidades para vocês com relação ao tempo e também com a quantidade de pessoas. O pastor Rashid foi eliminado. Não, brincadeira, ele vai assistir e vai ficar chateado. Brincadeira, Rashid, ele não pôde vir hoje, mas... Brincadeira, mas foi eliminado sim. Ele estará no próximo Inimigos do fim, né, a piada. Como eu falei, eu sou o seu anfitrião, Daniel Veloso, é um prazer estar com você novamente e é claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Apesar da gente ter eliminado o pastor Rashid, nós não estamos sozinhos aqui hoje. Estou acompanhado dos meus discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado direito eu tenho ele. Fala galera, meu nome é Renner, o discípulo amado. E a gente não falou o tema ainda, né? Não, ainda não. Posso dar um spoiler ou não? Pode. Aqui você pode tudo, inclusive nada. Boa resposta essa. Hoje nós vamos saber tradição. Crente tem tradição? Eu acho que não, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Nós estamos agora com ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui, é um prazer sempre estar com vocês. Eu ia falar ponta direita, aí eu olhei pra mesa e falei, não tem ponta direita. Aqui agora tá círculo, difícil, tá complicado mas a gente vai se voltar a acostumar. Estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre as tradições da nossa igreja, que tem mais de 2000 anos. Uau! Por último, mas não menos importante, nós temos ele. Ricardo de Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Falar de uma tradição boa. ABC Teológico, quinzenalmente, tradição já aí no YouTube, no Spotify, é nóis. Tradição boa, tradição boa. Porque se a tradição fosse o Atlético ganhar, já ia começar. Não tô na Ai, Fox. credo, o Galão ganhou mais uma vez. É tradição, amigo. Voltando ao assunto aqui, mas... Ai, credo, foi. É o hit lá em Belo Horizonte. Se você é de Belo Horizonte, um abraço. Você que tá assistindo agora, um abraço. não desliga, volta. Perdemos um espectador. Perdemos um? Provavelmente cruzeirense. Não sai, fica aí. Gente, olha só, hoje o assunto é tradição. Poxa, a pergunta que o Renner fez, ela realmente faz muito sentido. Tem tradição na igreja? A gente tem alguma coisa assim? E hoje porque parece uma coisa de crente, né? A gente exatamente. Hoje a gente quer entender isso com vocês, junto com você. Nós queremos trazer você para sentar junto com a gente na mesa e nós vamos descobrir se tem tradição ou se não tem tradição. Se pode ter, se não pode. Se pode, não pode, se é coisa de... crente ou não é? Não é. Na minha perspectiva, eu já digo para você. Rafa pontuou isso aqui um pouquinho antes de começar, e é o que, Rafa? Que geralmente o quê? Geralmente o crente ele tem uma versão a essa palavra. Quando a gente fala tradição, quando a gente fala em tradição, a gente já remete ao passado cristão, igreja católica, como isso é forte lá, né? E como a gente acaba tentando separar isso completamente. Hoje, quando a gente estiver conversando sobre isso, a gente vai ver que não é tanto assim. Não, e às vezes parece que quando você fala tradição, você está falando de religiosidade também, como se fossem sinônimos, né? Parece não necessariamente são sinônimos, né? Eu tenho um pouco de preconceito sobre isso, não vou mentir, por quê? Porque automaticamente me traz me remete à memória a tradição católica. Então eu penso como se fosse assim, caramba, quando fala de tradição, tá falando já de adoração, de culto, de
homilia, essas coisas. Então, pra mim, já... De coisas não bíblicas, não se bíblicas, faz exato. porque é uma tradição. Exatamente. Essa versão vem muito do que o católico enxerga como tradição e o que ele faz com ela. Isso. Colocando muitas vezes à frente, né, acima da palavra de Deus. Se você assistiu o nosso episódio sobre a reforma, alguns deles, a gente fala várias vezes sobre os 5 solas. Um desses solas que a gente sempre aborda é o sola escritura. Quer dizer, somente a escritura. Exato. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente aboliu a tradição? Não quer dizer. Não quer dizer. Significa que a gente só colocou ela no lugar dela. No lugar devido. No lugar devido, Vou que é fazer em primeiro lugar. Pergunta que não quer calar. Explica pra mim, então, o que é tradição. Pra gente tirar do chão esse episódio. O sola escritura, que ele diz somente a escritura, ele é uma redefinição de alguns entendimentos sobre a igreja cristã, sobre o que o cristão entende sobre a sua religião. O que a gente entende, a igreja católica entende, é que existe a tradição e existe a palavra de Deus. E o magistério da igreja, né? E junto ali com o magistério da igreja. A gente coloca a palavra no lugar que a gente entende correta. Primazia é a palavra. Então, qualquer espécie de tradição, qualquer espécie de costume, qualquer aspecto litúrgico que a gente coloque, ela tem que estar embasada na igreja, na Bíblia, desculpem. Não na igreja, na Bíblia. Sim. Né? Então, a tradição, ela é esse conjunto de doutrina, esse conjunto de entendimento, tudo aquilo que aqueles que vieram antes de nós estudaram, leram, se dedicaram sobre aquilo para que a gente chegasse até aqui. Um erro grave que muitos ocorrem é abrir a Bíblia, ler alguma coisa lá e falar assim, rapaz, li um negócio agora que ninguém nunca leu. Tive um entendimento agora que ninguém nunca teve. Você está errado. Eu já estou dizendo, você está errado. Por quê? Ou se... Fazer um parênteses aqui. Se tiver certo, alguém já estava certo antes dele e ele não sabia. Antes de você. Sim, claro. De fato. O quê? Porque... Ou você está errado. Porque imagina o cara ler lá 1 Coríntios, rapaz, existe um negócio chamado a ceia do Senhor, eu acabei, mas assim, todo mundo já viu isso antes, né? Pode acontecer, né? O que é, falando em Coríntios, por exemplo, esse é um exemplo muito bom sobre tradição. Quando Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Só adiante. Ou seja, Paulo está passando adiante aquilo que ele recebeu do próprio Senhor, passou para a igreja e a igreja foi passando ao longo das gerações. Aí eu te pergunto, então vamos estabelecer para ficar claro aqui, para a gente até passar. A diferença de doutrina e tradição. A diferença entre doutrina e tradição, de costume e tradição, de liturgia e tradição. Porque, por exemplo, hoje eu pergunto para você, a gente tem aqui a própria ceia do Senhor. Ela foi feita, Paulo disse isso, que eu recebi, eu entreguei, mas está na Bíblia, então Foi instituída. É instituída, é a palavra de Deus, a gente faz por ordenança bíblica. Mas a gente tem um exemplo de tradição muito interessante na ceia, que a gente consegue ver a diferença entre doutrina e tradição. Que a gente crê somente na Escritura, né? Então todas as nossas doutrinas, o nosso credo tem que estar baseado na Escritura. Nós que somos protestantes, né? Sim. Outras religiões não são assim, mas nós somos assim. Então a ceia está lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Está ali muito claro um rito ali descrito. Mas em nenhum momento está dito que tem que ser feito no primeiro domingo do mês. Ou mensalmente. Pode ser feito semanalmente, por exemplo. Pode ser feito todo domingo. Pode ser feito todo domingo. Ou todo dia. Como lendo Atos, parecia que a igreja primitiva fazer todas as vezes que se reunia. Mas a gente criou esse costume. A nossa igreja aqui tem o costume de fazer no primeiro domingo do mês. Tem igreja que faz no último. Isso é uma tradição, que é aquela igreja. E são tradições antigas, né? Que Mas isso é uma tradição que herdamos de quem? Você sabe? Pastor, foi se construindo. Porque, por exemplo, o que eu penso quando eu escuto tradição agora, tirando esse lado negativo, né, de pensar automaticamente na igreja católica e nos ritos, etc. De estar introduzindo uma nova doutrina. Eu penso que é a tradição que foi trazida pelos pais da igreja, certo? Sim. Por aquilo que os pais da igreja A história da igreja... desenvolviam, e aí aquilo ali ficou como costume da igreja e virou... Tradição é um conjunto de coisas, né? Tradição é um conjunto de coisas, inclusive em relação a questões doutrinárias. Questões doutrinárias maiores e questões doutrinárias que são menores. Por exemplo, crer que o Espírito Santo é Deus ou crer que Jesus é Deus doutrinário, né? é uma questão doutrinária. Por quê?
um dia, e eu não sei se a gente já comentou isso em algum outro episódio ou se foi a gente conversando sobre isso, a igreja primitiva ela tinha um problema grave, que era, de um lado, o povo judeu que tinha se convertido ao cristianismo e tinha que entender que agora eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer dizer, é a progressão da revelação, né? Sim. Eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e antes disso, foi gerações para trás ouvindo, só tem Deus, só tem Deus, só tem um, só tem um. E agora eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Do outro lado, eu tenho o mundo grego, né? Politeísta. Extremamente politeísta, com um panteão de deuses que veio para o cristianismo entendendo, olha, você adora só um, mas esse um são três. E aí, no fim disso tudo, de toda essa ebulição de pensamento, a igreja se reúne, né? E aí depois, outros episódios a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a igreja se reúne para entender isso e buscar de Deus esse entendimento. A gente até falou sobre, quando a gente falou sobre... Acho que tem um episódio só de doutrina da Trindade. E aí, é verdade, né? A gente tem esse episódio. Então, esse é um exemplo de como foi necessário a gente juntar os pensamentos para entender e falar, a partir de hoje, a gente entende isso desse jeito. Dá pra fazer uma nova tradição hoje? Depende do nível de tradição. Porque, por exemplo, se a gente senta hoje... tradição. Vamos supor, olha só. Nós estamos hoje com... e aqui eu vou fazer uma pergunta para a gente chegar a uma conclusão, não que essa seja a pergunta, é só um exemplo para a gente chegar. A gente tem aqui na igreja vertentes teológicas. Em que sentido? Nossa igreja adotou que nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Isso. Correto? Nós sabemos que existem outras vertentes, outras correntes. Nossa igreja é carismática em relação aos dons. Exatamente. Nós seguimos essa linha doutrinária, que é de ensino da Bíblia. Isso. Correto? Mas é nossa tradição, e a gente vai passar isso para frente. Isso. Ou a gente está passando para as gerações futuras da igreja. Eu ensinar isso, é tradição ou doutrina? São duas coisas. Como eu falei, a tradição é um conjunto de coisas. A tradição não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. A tradição, ela junta com a doutrina. Tipo... Ela pode, você pode entender como parte doutrinária também em relação àquilo que eu entendo sobre... Entendi. É porque tem dois tipos de tradição. Existe aquela tradição mais simples, você até falou aqui mais cedo. Por exemplo, nossa igreja tem o costume de fazer a oração da fé. Não tem isso instituído no texto bíblico que no culto tem que ter uma oração da fé. Mas é uma tradição que não tem nenhum óbice bíblico. Então não tem no culto fazer o apelo, por exemplo. Não tem biblicamente você não vê alguma indicação de alguém falando assim, no final do culto você precisa fazer. Mas a gente faz e não tem o menor problema. Mas a gente costuma fazer. Então existe esse nível de tradição, que é aí esse tipo de tradição a gente pode criar uma. Entendeu? Um costume nosso. Desde que ele seja bíblico. Desde que ele não vá... Por exemplo, tinha uma época dessa que o pastor começou a fazer, mas depois ele parou de pedir pro pessoal no determinado momento de se cumprimentar. Vamos supor, se ele continuasse. Isso poderia virar uma tradição da nossa igreja. Um costume, né? Um costumezinho. Nosso, peculiar. Agora, já tradições doutrinárias já fica mais... Quando envolve doutrina já fica mais complexo. Porque ele tem aspectos religiosos, aspectos de fé. Quando a gente fala em costumes, nós estamos falando em práticas, mas em práticas diárias. É bom nem chamar de tradição, mas não chamar de costume. Isso. Aí eu pergunto, a igreja, a Assembleia de Deus, tem costumes? Sim. Tem ritos? Tem. Se você é dentro de uma igreja dessa, se você não obedece, ou você não participa, não faz parte, tipo assim, você não aceita essa tradição, você não aceita esse costume. Você vai à igreja, você se torna uma pessoa ali, mas você... Tipo, eu quero só aceitar Jesus, mas tá incorrendo em pecado? Pecado não vai estar. Mas vai ficar difícil o cara congregar lá. Porque ela não vai se sentir bem. Com a visão da igreja, com os costumes da igreja? Posso dizer então que ela está em rebeldia? Se ela não obedecer um costume? Em que sentido? Por exemplo, já que eu estou fazendo parte, eu não tenho que abraçar aquilo ali? O ideal seria, né? Porque senão é difícil, também um pouco dividido, né? Sim. Mas não existem nada perfeito. Não existem pessoas perfeitas, não existem igrejas perfeitas. Nossa igreja é uma igreja em discipulado. Todo mundo que não está discipulando estaria em rebeldia. Entendeu? Então... Com emoção ou com raciocínio lógico? Não, responde. Qual a opinião do senhor?
Interessante isso, cara. Com paixão. Não, assim, pecado eu acredito Como que Jesus, não, mas assim, é pesado é quando é pecado. pecado, Sim. porque não é doutrina. Em que sentido? É doutrina, porque Sim, a Bíblia diz que nós temos que discipular. Mas não necessariamente o nosso modelo de pequenos discipulado. grupos. Não é o nosso método, O né? nosso método. Você vai lá, você se Exatamente. cadastra na Secretaria Discipulada. Mas etc. aí é onde eu acho também que a gente tem que ser muito honesto e muito inteligente, talvez, e pontuar uma coisa que esse assunto nos traz. Que é o entendimento de você estar num lugar completo, Sim. com integridade. Fazer parte. Porque se você não absorve a tradição daquele lugar, o costume daquele lugar, isso vai uma hora vai te ferir. Porque você não comandarão dois juntos se não há entre eles acordo. Isso, com certeza. Então assim, beleza, tudo bem que você desobedecer a tradição, e no sentido de costume, por exemplo, No a sentido igreja salvífico, católica não vai te não trazer vai, problemas. exatamente. Fala. Apesar de que aí é onde entra. É aí onde eu acho que entra a motivação do coração, no sentido de você ter um momento onde você vai realmente ir contra aquilo que Deus está usando para liderar você, e você não absorve aquilo ali, e aí você tem no seu coração uma rebeldia. Não, aí se descambar pra rebeldia, Entendi. com certeza é pecado. Exato. Beleza, rebeldia. Tem um é motivo pelo qual ele vai ser. Ele não vai. Eu posso só não gostar daquilo. Eu não gosto de todo culto alguém falar assim, não, eu queria dar oportunidade aqui pro irmão fulano, dar uma palavra aí, dar uma palavra de 40 minutos e depois eu posso dar Mas uma palavra. você não entra em rebeldia. Mas eu Você não só entro em gosta. rebeldia, eu só não gosto. Mas eu sei que Deus me plantou naquele lugar, eu sei que eu tenho que frutificar naquele lugar. Nesse caso, tu não tá em pecado. Entendeu? Então, não estou em pecado. O pastor conta que ele frequentou uma igreja durante um tempo lá nos Estados Unidos, depois ele passou a frequentar uma outra igreja, que eram, assim, completamente diferentes. Né, pastor? Completamente diferentes. Dos dois lados do espectro. Mas os dois, nas duas igrejas, o senhor era muito abençoado, o senhor Sim. gostava de lá, eram lugares ótimos, onde Deus se movia, e ele se move mesmo. Agora, a gente precisa compreender que, enquanto a gente está lá, naquele local, a gente tem que saber que pessoas foram levantadas ali para estarem à frente daquele lugar, e que eu me submeti àquilo. E se eu me submeti àquela cobertura, eu não posso ir contra. Na verdade. Eu posso não concordar eu posso até não gostar de algumas coisas, mas eu não posso ir Você tem contra. direito à tua opinião até. Sim. Tudo bem. Mas aí, claro, mas aí é onde eu penso que Mas é talvez... tênue a linha da É rebeldia. tênue. E outra, eu acho desnecessário você discordar de um costume, de uma liturgia ou de uma coisa, e permanecer ali sofrendo aquilo. Ou então, hoje em dia, como é o caso que a gente estava comentando antes, a desconsideração da tradição da igreja, a personalidade da igreja, né? O que diferente. Porque vamos botar aqui, ó. Igreja adora Jesus Cristo, tem ele como centro, Isso. né? Sim. Esse é o propósito da Sim. igreja. É adorar o Senhor, é entregar para ele o seu louvor, sua honra, sua glória, é cumprir o papel ali que Deus designou para a igreja. E existem igrejas diferentes que fazem isso. O núcleo duro tem que ser igual em todas Exato. elas. A essência é a mesma. Tem o cara que é assembleiano, tem o cara que ele é da Batista, comunidade, tem o cara que é batista isso. e etc. A minha pergunta para vocês, então, é a seguinte. Será que esse cara não está no lugar errado quando ele não consegue abraçar isso por completo? Eu não sei. Eu acho... Pode ser, né? Mas eu vejo igreja muito como família, entendeu? E tipo, na família, pode ser que o marido ou a esposa não concordem em tudo, mas continuem casados. Sim. Um filho não concorda com tudo com o pai, mas continue ali, né, sem brigar, sem sair de casa, por exemplo. Acho que na igreja pode acontecer da mesma maneira. Entendeu? A pessoa, cara, por mais que eu não concorde 100%, aqui é minha família. E Tá aqui eu vou ligado com o continuar. coração, pastor? Eu posso não concordar com tudo, mas meu coração tá com você. É. É, porque esse discurso ele pode descambar para um negócio complicado, que é o sommelier de igreja, né? Era onde eu queria chegar, Pode velho. descambar para isso aí também. Se a gente abrir demais, aí o cara... essa, hoje em Ah, o cara dia, vira sommelier a pessoa de igreja, vem né? pra igreja no sentido assim, Não Eu sei que- faz isso que você tá falando de abraçar como família, Sim. entendeu? exatamente. Ah, isso aqui. Ah, não gostei Ah, disso. não, e isso aqui, outra, isso aqui. por exemplo, eu venho para adorar o Senhor, eu venho para estar aqui, mas eu não participo de nada que a igreja acredita ser vida de igreja. Então ele não é igreja. Exato, Então ele não exato. é igreja. Ele tá só difusando a igreja. Então, por exemplo, a tradição, ela serve para isso? Eu vejo, né? eu vejo camadas, pastor, eu vejo camadas nisso aí. Então a gente começa pela camada maior. Quem é meu irmão e quem não é? Quem é cristão e quem não é?
Essa é a de fora. Sim. Que também já chegou a comentar aqui, que para mim um ótimo exemplo é o que o C.S. Lewis usa no comecinho ali do Cristianismo Puro e Simples. Fala assim, quem é meu irmão? É quem entrou na casa. Né? Então, para você entrar na casa, é como se fosse uma casa dividida em vários cômodos, e eu entrei e estou no hall de entrada. Eu estou no hall de entrada, quer dizer, eu sou um cristão. Quem é o cristão? Aquele que compra o pacote completo, que Jesus é Deus, nasceu, ressuscitou, etc. Salvação é pela graça, mediante a fé. É o núcleo duro que Tudo aquilo que a gente... são comuns. Todo cristão, ele precisa comprar todo esse pacote. Depois que ele comprou esse pacote completo, e aí a gente parte também dessa camada maior, dessa tradição dos pais da igreja, que é algo que a gente vai falar em outros episódios também. A gente vai entrar nesses pais da igreja, ele vai saber que Jesus é Deus, que Jesus ele não é criado, e aí tem toda essa, quando a gente falou de Trindade, a gente abordou todos esses pontos, e ele compra tudo isso, então quer dizer, ele é meu irmão, ele é um cristão de verdade. A partir daí, ele tem alguns cômodos que ele vai se sentir mais à vontade, ele vai se sentir melhor numa comunidade, ele vai se sentir melhor numa igreja batista, ele vai se sentir melhor assim, onde existem discordâncias. Mas estas discordâncias não são pontos de salvação. Isso, esse é o grande lance. Se nos pontos ali centrais e pontos de salvação nós concordamos, nós somos irmãos. A partir daí, a gente vai para pontos doutrinários menores, né? A gente vai abrindo ali as camadas, mas que não são pontos de salvação, como a gente abordou várias vezes aqui sobre eleição, por exemplo, sobre calvinismo, arminianismo, sobre você ser cessacionista, ser continuista, sobre como você acredita na função do Espírito Santo e etc. É até legal falar para o pessoal, tem 3 pilares que eu considero assim, fundamentais, porque a gente descamba para estar, como é que eu vou identificar se eu estou dentro da casa ou não, né? Isso é tudo o exemplo do Rafael. Tem 3 pilares. Se eu entender na casa errada. Né? Se você está na casa errada. Tem 3 pontos, cara, fundamentais que você tem que analisar. Que aí são coisas salvíficas. Tirando esses 3 pontos aí o leque se abre. Primeiro é quando a gente entra na divindade. Se você tira a divindade de Jesus, se você tira a divindade do Espírito Santo, se você nega a Trindade, qualquer coisa, você começa a negar atributos divinos. Até como é o caso do testemunho de Jeová, que só não reconhece a divindade de Jesus. De Jeová, né? De Deus. Então vira um problema. A segunda é o texto bíblico. O cara não reconhece aquilo como a palavra de Deus, porque a gente é só a escritura, toda a nossa doutrina está baseada lá. Se a gente tira o texto bíblico de alguma maneira, ou deturpa ele, ou coloca outro livro de igualdade, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Fala um negócio aqui agora. Que o apóstolo Paulo fala que um anjo ou alguém traga alguma outra revelação. E o terceiro, que eu também considero importante, é você adicionar outros meios de salvação. A gente crê que é pela graça, mediante de Jesus, né? Se você coloca outra coisa ali, outra ponte. Se você coloca outro você inviabiliza o sacrifício de Jesus. Então ele não precisa estar aqui. São fundamentais. E eu também. Tirando desses 3, aí a gente tem merece. Não, isso, claro. Isso essa é a porta da casa. Essa é a porta da casa. E desenvolve, né, o desenvolvimento, o desdobramento disso aí, né? Todo o desdobramento disso. Mas tirando isso, são coisas que a gente não tem como saber. Uma pergunta mais prática, então. Me dá um exemplo de tradição da igreja. Um exemplo geral. Geral. Não de Batista Filadélfia, da igreja. Vamos dar um exemplo interessante de tradição de quase todas as igrejas. Quase todas as igrejas se reúnem no domingo. Isso é um exemplo interessante de tradição. Muitas pessoas... Mas não tradição doutrinária. Não tradição doutrinária, mas muitas pessoas até falam assim, não, porque o domingo vem em substituição ao sábado e tal. Nem foi por isso. A questão é o seguinte, primeiro foi o dia que Jesus ressuscitou, primeiro dia, mas também tem uma questão histórica, porque os judeus se reuniam no sábado. E começou a ficar complicado para os cristãos também se reunirem no mesmo dia. E aproveitaram que o Senhor tinha ressuscitado no domingo. Isso você começa a ver em Atos logo, porque eles já começaram a se reunir no primeiro dia, eles chamam de primeiro dia, né? E desde a igreja primitiva, a igreja passou a se reunir nos domingos. E até hoje a gente traz essa tradição. Isso é uma tradição que não é doutrinária, mas está lá em Atos. Domingo. Mas como o episódio que a gente já fez sobre a Trindade é um entendimento, né? Veja, eu não quero dizer... Está escrito Trindade isso. na Bíblia. A Bíblia não fala Trindade.
E de forma nenhuma eu estou aqui dizendo que o cristianismo foi uma criação humana, que a Trindade é uma criação. Nada disso. O que eu estou dizendo é que eu comecei a ler e comecei a entender. E eu não estou falando de uma pessoa que lia um capítulo por dia, não, gente. Eu estou falando de uma pessoa que vivia para isso. Eram pessoas que viviam para a leitura, entendimento e pregação do evangelho. Então, isso é uma coisa que hoje em dia não tem, né? Os caras se dedicavam à vida, né? Os caras, a vida pra quando a gente fala dos pais da igreja, você vai ver. Você vai ver um dos pais da igreja, que eu não vou dar spoiler, mas o cara se dedicou, a vida do cara foi sobre estudar a divindade de Cristo. aí você vem e o outro fala, não tem nada disso. Aí o cara com 30 minutos de pesquisa no Google... Fala, não tem nada disso. Vídeo no YouTube, Eu assisti 2 vídeos no YouTube. Então, essas pessoas, todas elas se juntaram um dia, né? Todos esses maiores entendedores da palavra, grandes pastores, e disseram assim, agora a gente precisa amadurecer isso, sob a orientação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que isso foi debaixo da mão de Deus, debaixo da mão do Espírito Santo, né? Sobre isso. Então, muito obrigado. Ficou muito bom esse exemplo. Agora, uma questão doutrinária menor, que não é um ponto de salvação, mas é um ponto doutrinário, foi durante a Reforma, também um dos pontos que a gente falou em episódio da Reforma, quando a gente falou sobre a ceia. Que Zwingli e Lutero, um belo dia, brigaram e nunca mais se... Dos 15 e um pai de 14. E que eles não concordavam, que era sobre como espiritualmente funcionava a ceia, e dali eles nunca mais voltaram a se falar. Só explicando pra galera que a divergência da ceia tem basicamente 3 pontos. Né? Sim. 3 visões. Uma que Jesus se materializa ali. Que é nos elementos ali. O nome difícil. É a transubstanciação. Isso. Uma segunda ideia não, que ele é algo espiritual. E uma terceira mas que também representa, né? E uma terceira que espiritualmente se transforma no coração. E uma terceira que é meramente memorial. E a segunda nome qual é? Consubstanciação. E a terceira? Pois é, ela não tem nome, isso é memorial. É somente o memorial. O que parece uma discussão extremamente filosófica, né? Se tu parar pra pensar assim. Por que os caras não se acertaram, né? No dia a dia da igreja, quem é que vai? Não muda. Assim. Bom, muda algumas muito. coisas, né? Se o pão cair, quem pega? Então, aí é que tá. Isso é. Aí é que tá. Se eu entendo que é literal, que é, por exemplo, como funciona na igreja católica, só o padre pode... Aí, por exemplo, uma mesmo dessa, como é que ser em casa? Então, mesmo que seja espiritual... Até que a gente tinha que fazer Da ceia? Não, abordando esse tempo. Da pandemia. Como que a gente conseguiu transferir para não, a ceia é um negócio que em casa é meio capenga, né? Quando você vai vendo a ideia... Não, se você tá partilhando com os irmãos. Mas se você pensa que é memorial, então você consegue fazer em casa. Mas só que tu perdeu a parte da comunidade. Não, mas e a família? E a família como não, mas a comunidade cristã como um todo, né? Mas Sim. uma coisa que eu fazia, quando alguém me perguntava, eu respondia assim. Falava, olha, ficava no WhatsApp pra estar em comunhão. não, quando a pessoa que falava comigo sobre a ceia, eu falava assim, ó, é o seguinte, você tá ceando naquele momento. Então o cara fala, pode ser um café com leite, um pãozinho ali na manteiga, um negocinho ali, um donut pão de que eu queijo. comprei, um pão de queijo. Lá em Minas, né? O cara Pode ser um pão de queijo. Mas, cara, você tem que entender que isso aqui é uma ceia. Então, pega o pão. Aí eu até li o restante. Mas eu já fui numa igreja que me serviu biscoito. Não, mas... Assim, ó, entenda. Não, gente, mas... É Mas mesmo. biscoito é um pão. Biscoito de água e sal. É um pão Vai seco. ficar no episódio a posteriori, mas não. Ceia pode ser com biscoito de água e sal. Botar no Rios. Porque realmente, na verdade eu vi um cara que eu admiro muito, que era o Davi Lago, falando sobre... Aí eu vou errar a palavra agora, porque a desacralização da ceia. E aí a gente tem que entender que o sacramento existe, etc, o que envolve aquilo ali, e o poder que a igreja junto traz para aquele momento. Inclusive você pode entender aquilo como uma ordenança ou pode entender como um sacramento. Sim. Se você entende como uma ordenança, é uma liturgia que é feita, é um ritual um ritual que Jesus deixou para a igreja, mas se você entende que é um sacramento, quer dizer que no ato, por si só, o poder de Deus está ali naquele ritual, naquele ato por si.
Eu, particularmente, né? Não acredito nisso, acredito no ordenança. Mas não poucas vezes. Foi engraçado. Não acredito. Não, realmente eu não acredito. Mas o que eu quero dizer é que não poucas vezes. Engraçado. Não acredito, né? Mas não poucas vezes a pessoa descendo ali na água e tal, subindo e celebrando que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que tinham visto depois ali do batismo, houve uma transformação completa. Isso existe. Dizer que o ato por si só faz isso, eu não consigo acreditar nisso. Mas existe uma ordenação. O texto de 1 Coríntios mesmo, que a gente já citou, Paulo fala 2 vezes, fala no início e fala no final. Não é para usar os elementos da ceia e se entupir de comer, principalmente quando a igreja não está reunida. Então, come em casa, vai... É porque os bichos também estavam aproveitando para encher o papo, né? Os caras também estavam de brincadeira, né, velho? Mas, gente, novidade. Bem que os caras não levavam tão assim também na época. Né? Novidade. Mas sempre né? A gente não... Novidade. No primeiro que a igreja de Corinto era... Pelo amor de Deus. Pergunta que a gente pode fazer para um ABC. Por que a gente não entrega ninguém para Satanás se Paulo fazia isso? E na carta ele chegou arrochando. O cara pegando a esposa Vocês querem que eu chegue aí dando lapadinha? Ou vocês querem que eu chegue no amor? Velho, o Paulo era top demais, velho. Mais novidade pra quem tá assistindo a gente. Nossos episódios agora. Até pra mim a novidade, que eu não sei qual é que você vai falar. Não, você sabe, você vai falar. Você sabe. Só não tá lembrando. Tá se fazendo? Vamos entrar. A novidade é que nosso episódio agora tem tempo reduzido. Pra que você possa encaixar aí. Antes dele começar, ele falou isso. Era só tu mesmo, né? E o bicho ainda Não é que eu não sabia. O bicho ainda tentou. A idade vem chegando e o cabelo vai cair. Não, brincadeira, sacanagem. Já caiu já, isso aí já foi já. Não devia ter dado pra Não isso. foi ainda. Não, tá parecendo... Contar só uma historinha pra acabar. Não, mas deixa isso. Só pra acabar. A Isabel nasceu, né? Aí ela nasceu cabeludinha, né? Aí tava lá a enfermeira, nossa, ela é cabeludinha, lá no hospital, né? Aí eu falei, é porque eu, quando era bebê, eu era cabeludo. aí eu falei pra enfermeira, ela me puxou, né? Aí a enfermeira caiu na gaietada. É muito engraçado, paizinho. Esse negócio chamado de paizinho. Eu falei, não, mas você sabe que a calvície é depois de velho, né? Eu não era uma criança calva, pô. Aí ela, é mesmo, né? Imagina um menino de 5 anos de idade, careca. A mulher, é porque me puxou, ela vai olhar pra essa Já não tá mais reduzido. Foi 40 minutos. Não, mas a história foi boa, a história foi boa. Admito. Valeu a pena. Manda um comentário pro René de consolo pra ele poder se apoiar nesse seu comentário e não achar que ele fez algo. Enfim, terminamos, né, Rafael? Pra você poder encaixar no seu dia, eu quero dizer, não pode pegar o assunto pela metade. Então, semana que vem? Daqui 2 semanas. 2 semanas. Próximo episódio. O próximo episódio vai ser continuação desse episódio. Nós vamos encerrar esse assunto e anunciar já a nossa próxima. Nossa próxima série. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido esse momento mais descontraído. Que a gente trouxe você pra casa. E indique pra amigos. Porque esse episódio foi bom. Compartilhe. Deixe o seu like. Vai ver se você está inscrito para você não perder nenhuma novidade e deixa o seu comentário. A gente também está no Instagram. Tem o link da Amazon, se for comprar na Amazon, com o nosso link, não custa nada para você. E nos ajuda muito, porque Rafael, isso aqui não é de graça. O suporte aqui já tá meio bambo, dia dos namorados chegando. Compre pela Amazon e lembre da gente, depois de comprar no nosso link. Então, gente, olha só, nós estamos no Instagram, que é @ABC Teológico, e você pode ir lá e ver nossas fotos, posts, tem muita coisa legal acontecendo, e eu quero que você faça parte, tá bom? Últimas palavras? Quer dizer alguma coisa? Tchau. Não? Valeu, Não pessoal. siga. Até a próxima. Siga nos Me próximos perdi episódios. na história do Renner ali já. Até a próxima. Acabou-se. Fica com Deus.